torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros. E essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então, torne-se membro, vire membro do canal. Ana, eu queria te fazer uma pergunta, Ana. Essa pergunta eu me fiz. Eu não consegui ler o livro todo da Ana, o Malboro não deixou. Ah! Eu queria ter lido tudo. Ontem eu li o pagou de galo do caralho. Chegou não, é porque eu não pude. O Malboro me impediu. Ele me botou para trabalhar hoje. Falou que ia 650 páginas à noite. O quarto capítulo e a conclusão do livro. E eu já conhecia, já li a Beth Friedan, li a Kate Millett, li a Beauvoir, eu li boa parte da literatura feminista e antifeminista. Traduzi aqui a Wendy McElroy, já li a Camille Paglia, e eu queria fazer 3 perguntas para você, e eu acho que são perguntas importantes, e eu espero que você não me odeie ao final dessas 3 perguntas. Primeira pergunta, você acredita que essas mulheres, essas feministas, elas mudaram o mundo? Ou seja, elas efetivamente, através da propagação de um ideal que não se poderia ser realizado na época, mas que de alguma forma se sonhava, foi realizado mais do que elas poderiam sonhar? E se elas assim o fizeram, eu gostaria de perguntar, quantas dessas mulheres efetivamente estavam na política partidária? Ou seja, quantas delas efetivamente, ao invés de exercerem esse papel social largo e efetivo, individual e exemplar, porque suas vidas eram utilizadas como exemplos de mulheres livres, por assim dizer, né? Quantas delas eram deputadas ou tinham uma função com o partido? Eu acredito que são poucas, eu posso estar enganado aqui, tá? Mas o que eu conheço da biografia delas, acredito que são poucas. E a terceira, se as suas adversárias consolidaram o seu método efetivo através dessa agitação social, por que você escolheu a carreira político-partidária? Caralho, o Miorim é um cara... Não, a sua pergunta é ótima. Muito boa. Cola aí pra gente ler de novo. Antes de prosseguir com a tua pergunta, eu não vou xingar ninguém, tá? Calma. Eu quero cumprimentar a Gabriela. Eu sei que ela porque eu conheci a Gabriela pessoalmente. A Gabriela comentou no nosso chat aqui dizendo que ela está assistindo. E o caso dela acho que responde a tua pergunta, tá? Eu estava um dia no meu gabinete de deputada, e essa menina, a Gabriela, só me conheceu porque eu era deputada. Antes eu era uma professora lá no interior, ela não teria me conhecido. A Gabriela entrou no meu gabinete, como muita gente entra, pediu para sentar e para conversar, pediu se podia conversar individualmente, sozinha, sem ninguém por perto, e eu falei, sim, claro que sim. A partir do momento que eu fechei a porta, a Gabriela começou a chorar. Nossa, eu tô muito emocionada. Eu falei, nossa, o que foi? Você salvou a minha vida, você mudou a minha vida. Mas como, né? Não te conheço, nunca te vi. Ela disse, olha, é que eu tava nas redes sociais e vi o teu livro. Comprei o teu livro, mas ela só viu o meu livro porque eu era política, né? E comprei o teu livro sobre feminismo. E eu era médica, anestesista, com quase 40 anos. Minha vida sempre foi trabalhar. Sou casada com um cara, família de luteranos. Eu era casada, sou casada ainda, e eu não queria ter filhos, e a minha vida sempre foi isso, trabalhar, tanto que a anestesiologia é uma das áreas mais, onde mais se ganha dinheiro se você trabalhar muito, né, que o valor é... Então, assim, é uma pessoa bem sucedida, e ela falou, olha, eu decidi, eu não ia ter filhos, aí eu li seu livro e eu decidi ter filhos. E aí, estou grávida, e tô aqui emocionada, tava com 4 meses de gestação, nem sabia que podia ter filho, porque eu tinha aquela outra doença, não sei o que. E essa moça já tem 3 filhos agora, um atrás do outro. Ela largou a medicina, né, largou o trabalho como médica, foi morar no interior e hoje é mãe homeschooler e apenas dona de casa. E ela mudou a vida dela através do meu livro. Então foram 3 crianças que não teriam nascido se eu não fosse deputada. Então, assim... Por que no livro? Do ponto de vista lógico, o que é necessário, a condição necessária e suficiente, o raço... Não, aí tu tá de brincadeira, gordo. Tu tá de brincadeira. Necessária e suficiente é o livro. Tu tá de brincadeira. Não, tudo bem, eu concordo contigo, mas olha só. Aí tu tá de brincadeira, meu irmão. Tu tá de brincadeira. De maneira satisfatória. Ô, Instituto Miorim. Ela falou claramente a causalidade, pô. Miorim, deixa eu explicar. Eu concordo com você. Tu escreveu um livro. Miorim, tu escreveu um livro. Ninguém leu essa porra desse livro.
Tá entendendo? Agora, se tu fosse deputado e tivesse lacrando com cortes no YouTube, tá entendendo? Botando pra fuder em João Willis e o caralho, a galera ia ler mais o teu livro, porra. É isso que está sendo dito aqui! Eu não sei, Miorinho, eu não sei se você... Eu concordo contigo. Peraí. Miorinho safado. Calma, Miorinho. Cartão vermelho pro Miorinho aqui, ó. Olha só. Rasta, também vamos dar um pouco a César e um pouco a Deus. Olha só. Miorinho, eu concordo tanto contigo, que desde que eu me elegi deputada, eu publico um livro por ano. Tá? Então, esse aqui foi o segundo, ó. Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Esse que você está lendo o primeiro. Além de publicar os meus livros, eu ajudo a botar no mercado editorial brasileiro outros livros que eu acho que considero importantes. Esse aqui, O que é Casamento. Então, assim, eu concordo completamente contigo que todas essas feministas que mudaram o mundo, e elas mudaram, sim, assim como Freud mudou, assim como Marx mudou, etc. Todas elas, nenhuma delas que se saiba, dessas que você mencionou eram políticas. Mas, por exemplo, Simone Weil, primeira presidente do Parlamento Europeu mulher, era uma feminista abortista radical. Então, sim, eu concordo plenamente contigo. A política é secundária. E concordo tanto com você, que publica um livro por ano. Neste momento, agora, eu estou escrevendo um que será publicado em março do ano que vem. Todos os anos eu publico um livro, porque eu acho que a cultura é mais importante que a política. No entanto, neste momento aqui, agora, eu vou falar da situação de Santa Catarina. Santa Catarina tinha 5 deputadas, 4 feministas e uma conservadora. Meu primeiro mandato, trabalhamos, construindo lideranças, viajando. Santa Catarina, livro, palestra. Hoje, Santa Catarina tem 2 deputadas feministas e uma conservadora, certo? Olha só, já aumentou, agora nós somos 33%. Essas 2 deputadas provavelmente vão sair daqui, vão galgar cargos maiores, vão a deputada federal. Por que eu, que sou a deputada mais votada da história, tenho voto para ser 2 vezes deputada federal? Por que eu não vou a deputada federal? Porque saindo essas 2 feministas, eu serei a única deputada reeleita conservadora com maior votação da história, que foi a que eu tive a última vez. E se eu saio do parlamento catarinense, o número de deputadas antifeministas baixa a 0. Então você pode ter muita razão no que você está dizendo. Eu gostaria de ficar escrevendo livros e não de ser deputada. Se eu pudesse só fazer isso, é uma missão, eu considero que a política é uma missão. Porque chega num sábado à tarde, onde eu estou morta de cansada, eu queria dormir, eu tenho que ir lá para Timbó, um município aqui da região, próximo da minha cidade, mas eu tenho que viajar 2, 3 horas para resolver um problema de um buraco numa estrada, de uma escola que precisa que o governador, que a secretaria vá lá fazer a roçagem de um telhado que caiu, os malucos botaram fogo na biblioteca, e estou lá eu gastando 3 horas para ir, 3 horas para voltar, para ver uma biblioteca que pegou fogo. Uma coisa que um secretário talvez pudesse resolver, um ofício ou um e-mail. E a atividade política exige isso. Então, eu estou perdendo a minha capacidade de escrever livros ou de produzir mais antes desse tempo. Só que é o seguinte, se eu não estou ali na Assembleia Legislativa, simplesmente a Lei Maria da Penha vai à escola, que é uma lei feminista, Lei Maria da Penha vai à escola, que foi defendida pelo governo federal, que foi defendida pela ministra Damares, infelizmente, que tramitou, que passou no Congresso, veio para Santa Catarina, foi apresentada por uma deputada feminista. Se eu não estivesse na Assembleia Legislativa, essa lei seria uma lei totalmente feminista. Ela seria aprovada com o texto original. Como eu estava ali, eu consegui atrasar a aprovação do projeto e apresentar emendas ao texto da lei. De modo que hoje a lei garante o seguinte, que assim como as crianças de 4 anos, cara, isso é muito absurdo, assim como as crianças de 4 anos têm que aprender sobre o que é a Lei Maria da Penha, elas também precisam ser ensinadas, na mesma medida, sobre as consequências de uma denunciação caluniosa de estupro ou agressão. Se eu não faço essa emenda, esse assunto nem vai ser aventado nas escolas. Simplesmente a lei vai ser... Agora, você pode dizer, mas isso é tão insignificante, é muito pouco. Sim, é. Se o que eu fiz é pouco, se eu não estivesse lá, seria nada. Não existe outra deputada estadual aqui. Mas quantas mulheres conservadoras tinham no Congresso? Você disse que tinha uma. E em outros estados tem outras mulheres conservadoras. E aí eu preciso perguntar, quantas mulheres tinham escrito livros antifeministas declarados antes de você? Nenhuma. Então, você é muito mais única como escritora do que como deputada. Tudo bem. Porém,
Mas não é esse o ponto, cara. Miorim, eu concordo contigo, mas avalia aqui comigo. Isso é burro, né, cara? Ô, Miorim, você leu demais, Miorim. Miorim, deixa eu... Ó, eu vou explicar. Você é um adolescente. Eu não me conformo, cara. Miorim, eu fiquei comigo mesmo. Não, mas peraí. Eu preciso passar para os live pics aqui rapidinho, pessoal. Porque eu acho que, assim, a gente já entendeu, né? Eu entendi, o Jopo entendeu, a Mal entendeu, você que está aí no chat entendeu. Até Lutero entendeu, né? Então, assim, Lutero, eu falo isso porque a gente tem Lutero no chat aqui. A gente tem um fake aqui que se chama Lutero. Né? Meu Deus do céu. Produções mandou R$30 e disse: qual a liberdade que as escolas particulares têm hoje para escolher o material didático? Na prática, existe algum tipo de fiscalização ou restrição sobre o material didático utilizado em escolas particulares? Boa pergunta, eu não sei responder isso aí, não. Qual a liberdade para escolher os livros didáticos? Sim, isso. O material didático. Tá, então, acontece que existem as editoras consagradas e autorizadas pelo MEC a produzir os livros didáticos. O professor da escola pública, a cada 2 anos, ou 6, depende da escola pública e do recurso que o prefeito tem, o governador, enfim, ele avalia os livros e o professor escolhe. Só que é o seguinte, 80% dos professores são de esquerda. E mesmo aqueles que são de direita, se você conversa um pouco o cara é de esquerda, entendeu? Tipo, eu sou conservador, bolsonarista, tava no quartel, tava lá no 8 de janeiro. Você aperta um pouco o cara, ele é iluminista. Você aperta um pouco o cara, ele é laicista, entendeu? Então, assim, existe 2 problemas. O MEC que autoriza as editoras a publicarem os livros, ou seja, lá em cima o estamento burocrático decide qual vai ser os livros possíveis, e o professor que escolhe também. Então, esses 2, tanto o técnico que escolhe quais as editoras autorizadas, quanto o professor, são de esquerda. É por isso que o problema é mais cultural do que político, e nesse sentido eu concordo com o Miorim. Eu concordo contigo. Só que o ponto é, se você é um leitor de Ana Campanholo, e antes disso, você tá lá com esse livrinho aqui na biblioteca, lá na tua aula de ensino médio, lendo o livrinho. Aí a professora fala, tá lendo o que aí, rapaz? Tô lendo um livro do uma antifeminista. Como é que é o nome? É Ana Campanholo. Ah, aquela professora Zé Ninguém lá, que não passou nem no mestrado, essa desqualificada aí. Sim, professora. Aí o cara baixa a cabeça. Agora o cara diz assim, tá lendo o livro de quem? Da Ana Campanholo. Mas quem que é essa mulher? É a mais votada da história. Você entendeu a diferença? Tu entende a diferença da... Eu sei que eu e você não consideramos que isso é um fator de autoridade. Mas as pessoas na sociedade vivem... Acho da comunicação, cara. Isso aí se chama realidade, Miorim. Agora tem outro... O Olavo influenciou todo mundo que está aqui nesse momento e ele não tinha passado do ginasial. Sim, mas quando você está lendo o livro do Olavo na aula de filosofia, o que o professor diz? Veja, mas quando você está lendo o livro do Olavo na aula de filosofia, o que o professor diz? Tu tá lendo esse bosta aí que não tem nem faculdade de filosofia? O problema é o seguinte, vamos raciocinar objetivamente. Um adolescente hoje, por exemplo, que tenha sido instruído pela alta linguagem, qual foi uma das primeiras leituras que ele fez? Ele leu Introdução à Lógica de César Mortari. Ou então ele fez o curso do David Panseira. Ou então ele estudou ali o livro do H.B. Joseph Logic. E posiciona... Veja como a diferença entre esse jovem é grande. Ele proposiciona rapidamente o que o professor está falando. Isso aqui é uma falácia. O professor, isso é uma falácia. Você está fazendo uma falácia. Mas se esse jovem... O jovem é um trivium. Ele já não pode ser destruído por esse... Não é possível conceber alguém que tenha lido verdadeiramente o trivium e o quadrivium e o professor dele responda: a Ana Campanholo não passou do mestrado. Logo, os argumentos dela estão errados. Não é possível que alguém que tenha lido esse livro... Não é possível, mas quem é que é esse jovem, menino? Quê? Não é possível, realmente concordo com você. Mas quem é que é esse jovem que você está falando? Aonde ele existe? Onde... O aluno dele. É isso que eu quero explicar. Se esse indivíduo está sendo realmente influenciado por isso, e ele está realmente seguindo as instruções, por exemplo, se ele está assistindo regularmente o COP, um dos primeiros livros que ele vai ler vai ser a Suma Gramatical. Depois de ler a Suma Gramatical, ele vai ler o Trivium. Quase na ordem. Ele leu lá o Feijão e o Sonho e alguns. Lá na aula 40, esse cara já não passa por isso. Tudo bem, mas esse cara não é, ele não se encerra em si mesmo, ele tem que convencer alguém. Miorim, você leu, você gosta você é um aluno do Olavo.
E você está lendo o meu livro, só que agora você tem que convencer o seu colega do lado, e ele não é aluno do Olavo nenhum, ele é contaminado por professor, ele cresceu no Brasil, aqui no Brasil as pessoas acham que dinheiro e diploma é que fazem o valor de alguém. Então ele vai pegar e vai dizer assim, cara, sério, lê essa menina aqui. Mas quem que ela é? A primeira pergunta que ele vai fazer é quem ela é. Ele vai, uma aluna do Olavo. Como o Olavo passou dessa barreira? Mais que ela foi. Como que o Olavo passou dessa barreira prática entre uma pessoa... Veja, ele exerceu a profissão de astrólogo. Então, ele tinha todos os predicados que você poderia anular efetivamente essa determinação. E ainda assim, ele passou dessa barreira com todos nós. E não passou. Mas o aluno não anula. As pessoas anulam ou não anulam o Olavo? Eu fiz uma homenagem pro Olavo na tribuna, se estivesse vivo ele odiaria, né? Porque eu não gostava da homenagem. Mas eu fiz uma homenagem para ele da tribuna e o argumento dos deputados que estavam ali, cara, era esse cara não é um astrólogo, isso daí não é um astrólogo. Tu tá entendendo? E por mais que tu tem que lidar, eu sei que tu não é um revolucionário, mas você tem que lidar esse cara. O que é a realidade que nós temos no Brasil hoje? Pessoas que se importam com status e dinheiro. Eu quero alcançar essas pessoas, eu não preciso alcançar os teus alunos, porque você os tornará antifeministas como conclusão lógica do que eles vão aprender contigo. Mas eu quero chegar, esse livrinho aqui, coloridinho, bonitinho, por que eu não fiz a mesma capa do primeiro, né? Você viu a capa do primeiro? É mais soturna, tem uma obra de arte e tal. Por que eu fiz uma capa assim, cara? Esses dias uma menina publicou no Twitter, vi uma colega lendo um livro, coisa mais linda, a capa era maravilhosa, olhei para o lado, era daquela nojenta da Ana Campanholo. Por que eu fiz essa capa? Tá entendendo? Eu quero que o adolescente leia. Então, assim, eu preciso legitimar. Aqui, você olha aqui atrás. Quem é Ana Campanholo? Deputada, esse aqui tá escrito isso, ó, deputada estadual eleita, para parar. Tudo que eu puder agregar de positivo na minha imagem, eu farei. Por exemplo, assim, eu acho tatuagem um negócio legal. Eu acho. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu acho bonitinho. Eu nunca vou fazer uma tatuagem. Não é porque eu sou escrava do meu status, mas é porque eu não quero que ninguém... Eu sou escrava da minha missão. Eu não quero que nenhum evangélico, membro daquela igreja, por exemplo, Congregação Cristã do Brasil, que nem corta o cabelo, eu não quero que essa pessoa feche os olhos para mim, eu não me receba na sua casa, eu não leia um livro meu, porque ela odeia tatuagem. Então, eu não vou fazer. Então, o que eu puder fazer para que as minhas ideias alcancem um público maior, eu farei. E o Olavo concordaria comigo, porque quando o Olavo começou a usar palavrões, ele não fez por convicção moral, de que palavrão é uma coisa linda. Ele até esclarece isso. Eu passei a usar palavrões, coisa que eu não uso geralmente nas minhas aulas mais técnicas, porque eu quero alcançar o brasileiro mais... o brasileiro mais comum, assim, o brasileiro mais, eu vou usar essa expressão, tá, lento, assim. Eu quero que chegue nesse cara. Então, tu entendeu? Se o Olavo tinha uma estratégia de marketing, por que eu não posso ter uma estratégia de marketing também? Ó, você pode, mas veja, é porque... Não, cara, peraí que tem LivePix. O LivePix vai entrar... Claro. Você já Vamos dar encerrada a discussão. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.